Sentir ou obedecer? Eis a questão. Esse é o título, esse é o tema da minha mensagem hoje. Sentir ou obedecer? Eis a questão. O que conduz, queridos, a nossa vida? Os sentimentos ou a obediência? Nossa vida está fundamentada no simples fato de sentir ou de obedecer. Eu me movo só quando sinto vontade ou em submissão ao Espírito de Deus? 3 perguntas para a gente começar, para que você pense, reflita, e eu pretendo, em nome de Jesus, ao longo dessa mensagem, responder essas perguntas. Nós temos um objetivo essa noite, na verdade um objetivo pela frente, ao resto das nossas vidas. E a gente precisa perseguir esse objetivo, amados. O objetivo, sabe qual é? Diga comigo: submissão total e obediência ao Espírito Santo e à sua palavra. Submissão total e obediência ao Espírito Santo e à sua palavra. Não somos mais nossa propriedade, somos propriedade de Deus. Você crê nisso? Como descubro se estou obedecendo apenas aos meus próprios sentimentos, ou podemos dizer emoções, ou se estou obedecendo a Deus? Sentimentos, emoções e almas, a gente pode juntar essas 3 coisas numa coisa só, tudo bem? Ao longo da mensagem eu posso falar alma, eu posso falar emoção e eu posso falar sentimento, eu estou falando da mesma coisa. Ou coração. Como saber se eu obedeço apenas aos meus sentimentos ou se eu de fato estou obedecendo a Deus? Primeiramente, queridos, eu preciso esclarecer algo. De maneira nenhuma eu estou dizendo que nós precisamos anular os sentimentos ou as emoções. Seria imprudente e impossível a gente fazer isso. Nós somos seres humanos. Em nossa humanidade existe dor, existe cansaço, existe frio, calor, tristeza, choro, decepção, fracasso, alívio, raiva. Essa é a nossa humanidade. São coisas da vida. Foram criadas por Deus. Não podem ser ignoradas. Tudo bem, amados? Inclusive Deus também sente, você sabia? Se nós somos imagem e semelhança dele, e existe em nós sensações e sentimentos, eu não consigo imaginar um Deus robotizado, sem emoções. E eu te provo isso com 3 textos. No Evangelho, no Novo Testamento, Mateus 3,17 diz, não precisa abrir: e uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Em outras versões, prazer. Então nós temos um Deus que sente alegria. Se Deus sente alegria, você concorda comigo que Ele também pode sentir tristeza? Sim, você já pensou nisso? Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito de Deus. Espírito Santo, Pai e Filho, mesma coisa. Se eu entristeço e posso entristecer o Espírito, é fato que eu também posso entristecer meu Pai, a Deus. Provérbios 6:16, agora um texto do Antigo Testamento, vai dizer assim: as 6 coisas que o Senhor odeia. E essa é a palavra mesmo que ele quis usar. As 6 coisas que o Senhor odeia. Ou melhor, 7 coisas ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Queridos, fica claro que a gente sente, e Deus também. Quem não sente nada, amados, é defunto, está morto, amém? Jesus não quer robocops evangélicos. Então eu estou esclarecendo para que não fique
parecendo que nós estamos dizendo assim: ei, você tem que ser imune, ou isento, ou invencível, ou alguém indestrutível, ou alguém que não sente dor, que não se magoa. Não, não é isso, isso é impossível. Seria muita prepotência e mentira dizer isso. Você tem que ser o cara mais forte do mundo. Isso não é verdade. Você sabe que não. Você já passou ou tem passado por dores, dificuldades, talvez nesse exato momento. O choro, o buraco no peito, a sensação de perca, de fracasso, está aí acompanhando você. Você percebe isso. Existe uma virtude, amados, em ser humano, no sentido melhor da palavra. Deus nos fez humanos. Ele nos fez com sensações, sentimentos, para sermos humanos. Ninguém te disse que você precisa ser super-herói, que você vai ser indestrutível ou o próximo invencível da terra, do Evangelho. Isso não é verdade. A gente lê a Bíblia e a gente percebe grandes homens sofrendo, angústia, depressão. Elias entrou num processo de depressão naquela caverna. E outros tantos. A questão não é se você sente ou não, mas sim a quem você tem obedecido. A questão não é se está doendo ou não, mas sim se você está obedecendo a dor ou a Deus. Faz sentido? Quero ler agora com você, queria que você abrisse Lucas 22, verso 39. Lucas 22, 39 ao 46. Um dos relatos mais fortes que nós encontramos na Bíblia. O momento em que o primogênito do Pai, o Deus que se fez homem natural, está sofrendo. Diz assim: então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi como de costume ao Monte das Oliveiras. Ao chegar disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Grave essa palavra, tentação. Orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra. Ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e a sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. Literalmente suava sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, dominados pela tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levante-se e orem para que não cedam à tentação. Perceba o cenário, amados. Jesus e os discípulos, ambos sentindo dor e aflição. A dor e a angústia de Jesus, obviamente, é extremamente maior que a dos discípulos. Mas os discípulos também estavam fragilizados. Jesus os alerta a respeito de uma tentação. Que tentação era essa? Jesus está sendo, queridos, dilacerado nesse momento. Incontáveis sensações, sentimentos e emoções a ponto de suar sangue. A ciência explica que o fato de alguém suar sangue é o mais alto nível de estresse e aflição que o homem pode ter. Eu e você nunca suamos sangue, porque nós nunca enfrentamos no nosso corpo, na nossa carne, tamanha aflição, tamanha angústia, tamanha opressão espiritual, a ponto dos poros verterem não suor somente, mas misturado a sangue. Os pequenos vasos estouram
tamanha opressão, tamanho estresse, tamanha dor, tamanho sentimento, queridos, que traz, sabe, angústia. Jesus está sendo acometido por esses sentimentos, ao mesmo tempo em que ele sente dor, ele não se entrega. Perceba, ele combate a dor, ele resiste. Ele está sentindo, sim ou não? Jesus está ajoelhado, cabeça suando, sangue escorrendo, e ele está ali, e ele diz, é como se ele dissesse: Pai, está doendo, eu estou sentindo agora na pele, na carne. Se eu pudesse, Pai, eu correria, nós daríamos outro jeito, mas foi para isso que eu vim. E sabendo que foi para isso que eu vim, Pai, ainda que esteja doendo, ainda que eu esteja sentindo, ainda que a carne esteja gritando de dor e não suportando mais, eu permanecerei no objetivo para o qual eu vim à terra. Portanto, Pai, que não seja a minha, mas a tua, eu vou resistir. Qual a arma que Jesus usa contra os sentimentos? Diga comigo: a arma da obediência e da submissão. É como se ele dissesse que os meus sentimentos não me governem, mas que eu me sujeite à sua vontade, à sua palavra. Enquanto você resiste, amado, sabe o que acontece? Os céus lhe fortalecem. A palavra diz que enquanto Jesus resistia à dor, à aflição, o que acontecia? Um anjo do céu o fortalecia. Sabe como? Com palavras de ânimo, de incentivo, com um toque, com um abraço, com algo. É como se o anjo, se esse mover celestial e sobrenatural estivesse dizendo: Jesus, aguenta mais um pouco, existe mais um pouco, suporta mais um pouco. Ele o fortalecia na carne. O anjo não vinha e dizia: Jesus, não precisa, vamos embora, deixe para lá. Não, ele falava: suporta, resiste, aguenta. E Jesus, em obediência e submissão, resistia à vontade de Deus e à sua palavra. Queridos, enquanto Jesus resistia à tentação de ser conduzido pelos seus sentimentos e vencia com submissão e obediência, os discípulos se entregaram à tentação e foram dominados pelo quê? Lembram? Pela tristeza e pelo cansaço. Ambos humanos, ambos naturais, ambos sentindo. Mas um resiste, se submete, suporta, ainda que doa. Ele crê em quem? Na palavra, naquilo que Deus disse. Quando Deus enviou com uma missão. Havia um mapa, havia uma trajetória, havia um norte. Ele estava debaixo de uma direção. Mas os outros também naturais, homens, discípulos, ao invés de resistirem e permanecerem à direção do seu mestre, fiquem acordados, orem, vigiem. Eles fazem o quê? Se entregam ao cansaço, a um profundo sentimento de tristeza. E aquele sentimento de tristeza os abate. E eles se encostam, reclinam a cabeça e adormecem. Era sobre essa tentação que Jesus estava se referindo. A tentação de ser guiado pelo teu sentimento e não pela palavra. A tentação de ser guiado pela tua alma e pela tua emoção e não por aquilo que Deus disse. A tentação de ser guiado pelos olhos e não pela fé. Eu tenho um outro exemplo bem claro. Mesmo recebendo uma ordem direta de Deus, amados, Jonas não sentiu vontade de ir a Nínive. E a consequência dele dar ouvidos aos seus sentimentos, ao invés de obedecer e se sujeitar a Deus, sabe o que aconteceu? Foram 3 longos dias de correção, reflexão e chicotadas na barriga de um peixe. Por quê? Porque ele não sentiu vontade de obedecer a Deus. E por não sentir vontade de obedecer a Deus, ele recebe em sua vida, em seu corpo, em sua trajetória, correção. Amados, meus sentimentos me enganam. Enquanto eu estiver dando ouvidos apenas aos meus sentimentos, eu irei anular a voz do Espírito
e andarei em rebelião contra a palavra de Deus. Você entende isso? Como é sério? Enquanto eu ouvir apenas o que o meu coração diz, apenas o que eu estou com vontade de fazer, eu irei calar a voz do Espírito e andarei em rebelião naturalmente contra a palavra de Deus. Não sinto vontade de perdoar. Rebelião contra a palavra de Deus. Mateus 6,14. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecarem contra vocês. Pastor, não sinto vontade de amar. Rebelião contra a palavra de Deus. 1 Pedro 4,8. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Pastor, não sinto vontade de congregar. Rebelião contra a palavra de Deus. Atos 2,42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos discípulos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. O 46 diz: adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão, com grande alegria e generosidade. Pastor, não sinto vontade de adorar. Estão percebendo como o sentimento é completamente presente em nossas vidas? Não sinto. Queridos, deixa eu te falar, você não foi chamado para sentir, você foi chamado para obedecer. Você não foi chamado para sentir. Mas é óbvio que os sentimentos não são anulados, mas você não os obedece, você os sujeita à palavra e ao Espírito de Deus. Não sinto vontade de adorar. Rebelião contra a palavra de Deus. Salmo 68. Cantem louvores a Deus e ao seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, seu nome é Senhor, alegrem-se em sua presença, Pai de órfãos, defensor das viúvas, esse é Deus, cuja habitação é santa. Não é um pedido, não é um ei, se você estiver sentindo alegria hoje, adore. Não, é cantem louvores a Deus, exaltem o seu nome. Não é um convite, é uma ordem. Amados, Paulo e Silas, com seus pés presos a um tronco, jogados em uma prisão, também não sentiam vontade de adorar. Sabe o que eles sentiam? Vontade de chorar. Sabe por quê, amados? Suas costas sangravam com as chibatadas. Mas por que mesmo assim eles adoraram? E nós conhecemos a história de que poderosamente, de forma sobrenatural, a cadeia estremece, chacoalha, treme, todos saem libertos, todas as amarras caem, todas as algemas abrem, as celas são literalmente abertas de forma sobrenatural. Mas Paulo e Silas, com as costas sangrando, talvez lágrimas em seus olhos, numa cadeia suja e podre, não tinham vontade de adorar. Mas como mesmo assim eles adoram, amados? Deixa eu dizer para vocês, porque eles não eram motivados por sentimento. A adoração deles não estava condicionada ao que sentiam no momento, e sim na certeza e na convicção de quem é Deus. Não era condicionado ao sentimento. Está doendo, desisto. Está sangrando, estou chorando, eu abandono. Não, a minha e a sua adoração não estão condicionadas ao que eu e você sentimos. Nós simplesmente adoramos porque Ele é Deus e digno de ser adorado. Ainda que eu não sinta, amados, Ele é digno. Ainda que você não queira, Ele é digno. Pastor, eu não sinto a presença de Deus. Rebelião contra a palavra de Deus. Salmo 139, verso 7 diz assim: para onde poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar,
mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Aleluia. Só porque você não está sentindo a presença de Deus, isso não quer dizer que ela não está presente. Se o teu sentimento é que determina se a presença de Deus está ou não, isso prova que você está sendo manipulado pelo sentir e não pelo crer. Quem tem que determinar se a presença de Deus está ou não, amados, é sua fé, não a sua alma. Hebreus 11:1 vai dizer assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. O verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador ou recompensa aqueles que o buscam. Não é o teu sentir que determina. Nós podemos ser enganados, amados. Eu não sinto a presença de Deus nesse ambiente. Pastor, eu não sinto a presença de Deus aqui ou acolá. Queridos, você não foi chamado para sentir a presença de Deus. Você foi chamado para habitar na presença de Deus. É diferente. Eu não estou aqui sentindo, apalpando algo. Eu habito na presença, porque a terra é estrado dos pés. Ele é, desde a fundação do mundo, de eternidade em eternidade. O Senhor é eterno. Você acorda na presença, só que você não percebe. Você trabalha na presença, mas você não percebe. Você cultua na presença, mas você não percebe. Deus é, amados, por isso Ele diz: eu sou. Sabe o que significa eu sou? Não fui criado, passei a existir. Sou eterno, invencível e imortal. Jeremias 17, do 5 ao 10 diz: assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano ou em si mesmo, que faz da sua carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará em lugares secos e desertos, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. Então você não confia em seus sentimentos, você não confia em si mesmo, você não confia em seu coração, antes você confia no Senhor, e por Ele você se move, pela sua palavra você existe, por quem Ele é, porque Ele disse, nós existimos, somos um com Deus. Coração é enganoso, amados, o sentimento é enganoso, a alma é enganosa, mas o Espírito Santo e a palavra são confiáveis. Você não será mais guiado por seus sentimentos. Você não será mais guiado por sentimentalismo ou emoção. Você será guiado por obediência e submissão. E vai aprender a suportar e a confiar. Fica de pé no seu lugar.
olhos. Pode apagar. Minha vida é a sua. Ela tem que estar sobre uma linha chamada intencionalidade. Nós precisamos viver uma vida intencional, amados. O que é uma vida intencional? Uma vida que passa por cima daquilo que eu percebo, daquilo que eu vejo, daquilo que me atinge. Ainda que eu esteja sofrendo, ainda que eu me encontre como Paulo e Silas naquele lugar, com as suas costas ardendo, terrivelmente machucado, intencionalmente eu atribuo a Deus aquilo que Ele merece. Não porque está difícil a minha vida, a minha situação. Puxa, pastor, eu estou desanimado, estou me sentindo enfraquecido, um fracassado, ou todo tipo de sentimento ruim que só tem quem está vivendo, quem está na terra. Mas, querido, se você tirar os olhos de si mesmo, do teu coração, do sentimento que manda em você, e colocar os olhos em Jesus, e forçar o seu corpo, Paulo diz, eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu servo, eu reduzo ele à servidão. Então não é o teu sentimento que manda em você, não é a raiva, a ira, o rancor, não é a falta de ânimo, a tristeza quem mandam em você, e sim a tua intencionalidade de obedecer e servir a Deus, submeter a Ele, a sua palavra e ao seu Espírito. Muitas vezes teremos que fazer coisas que não queremos, que não sentimos vontade, mas mais uma vez repito, você não foi chamado para sentir, e sim para obedecer. Deus não vai te perguntar, filho, você sente? Ou você crê ou você não crê. Jesus é bom, maravilhoso. Eu quero orar. Nessa oração eu quero que você que sente, que percebe, posso falar o único sentimento que é permitido? Posso te falar um sentimento que é permitido? A gente às vezes fala isso, eu falo isso é bíblico. O único que é permitido é quando eu te falar assim, ó, filho, você sente paz em fazer tal coisa? Esse sentimento é permitido, sabe por quê? O que é sentir paz? É o testemunho interno, é a voz do Espírito dentro de você, que traz paz e tranquilidade em meio ao caos. Mas se você não estiver sentindo paz, aí você não faz, aí você não dá um passo, aí você não executa. Tudo bem? Combinado assim? Então esse é permitido. Sente paz ou não sente paz? Os outros sentimentos sim virão. Virão, é óbvio. Mas você não será mais roubado, enganado, iludido, arrastado, aprisionado ou morto por aquilo que você sente. Antes, você vai se submeter à palavra, você vai se submeter ao Espírito e você vai cumprir aquilo que Deus tem para a tua vida, ainda que você estiver sentindo. Vamos viver uma vida, amados, que superam o sentimentalismo e as emoções, porque senão a gente terá sempre esse discurso, eu não estou sentindo. Isso é mentira, é o coração enganando você. Você não tem que sentir, você tem que obedecer. Amém? Feche os olhos no seu lugar, eu vou orar. Para você que percebe que até aqui foi roubado ou está sendo roubado nesse momento, ou foi muito enganado por seu coração. Eu quero orar para que o Espírito Santo te dê clareza, sabedoria e revelação, para que a partir de hoje, quando você estiver numa situação de crise, de limitação,
dor, de sofrimento, você consiga calar essa voz que manda você desistir e você consiga ouvir a voz que manda você prosseguir. Espírito Santo, tens total liberdade. Jesus, tens total liberdade. Papai, o Senhor tem total liberdade. Papai, os teus anjos têm liberdade nessa casa. Para tocar, papai, os corações, para tocar a mente. Tua palavra diz que o Senhor esquadrinha mente e coração, e o Senhor retribui segundo as nossas ações. Papai, se nós estamos vendo escorrer pelos nossos dedos a vida, a alegria e algumas coisas que o Senhor proporciona para nós, quer dizer que nós estamos recebendo segundo as nossas ações, porque o Senhor esquadrinha mente e coração. Mas, Pai, mesmo assim, nós te agradecemos, porque o Senhor é justo, Tu és Deus, o Senhor vê o íntimo, o Senhor vê o secreto, só o Senhor pode julgar, só o Senhor pode dizer. Tu és advogado, Tu és justo juiz. Peço, Espírito Santo, que remova agora desse ambiente toda acusação, toda retaliação, em nome de Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, já não há mais condenação, já não há mais acusação. Portanto, nós limpamos o nosso coração em Tua presença. Senhor, sonda-nos, vê se há algo mal em nós. E se houver, papai, corajosamente, te damos liberdade, para que o Senhor faça cirurgias aqui essa noite, para que o Senhor remova os tumores da alma, as aflições, as angústias, a decepção, a amargura, os sentimentos contrários à Tua vontade. Opera, Jesus, opera, com Teu bisturi, com Tua mão poderosa. Papai, que sejamos uma igreja que não usa, Pai, desse discurso emocionado, sentimental, mas que possamos, Pai, ser constantes, e possamos ser constantes, Pai, intencionais, que a nossa vida seja constante, Pai. Ainda que nós venhamos nos abater, que os Teus anjos, que a Tua presença, que o Teu Espírito nos fortaleça, e a gente permaneça, e a gente seja intencional em toda a nossa caminhada, em todas as nossas ações. Papai, o Senhor está amadurecendo a Tua noiva, porque o casamento se aproxima. O Teu Filho Jesus não vai se casar com uma noiva mimada e adolescente. Jesus vai para o altar com uma noiva imaculada, sem mancha, sem rugas,